Tudo sobre Guilherme Arana. Ele vai ou não para o Fluminense? Tem últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora para as notícias. Quero falar agora sobre Guilherme Arana. Atlético Mineiro e Fluminense avançaram no acordo para a transferência definitiva do lateral esquerdo. Operação que vai gerar na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O Atlético e o Fluminense só divergem em relação à forma de pagamento. O Flu quer pagar em mais parcelas, o Galo quer receber no mínimo período de tempo possível. Mas há quem garanta que Guilherme Arana não pretende trocar o Galo pelo Fluminense. Uma das pessoas responsáveis por essa informação é Thiago Fernandes, meu amigo do Cancelados. Ele contou que o Arana já manifestou à diretoria do Atlético seu interesse em permanecer no clube, mesmo na negociação com estágio avançado com o Fluminense. Com um detalhe importante, o Arana, cujo salário supera R$1 milhão por mês, já sabe que o Renan Lodge foi contratado para ser o titular absoluto da lateral esquerda, com um detalhe maior de que o Galo ainda busca um outro jogador para a posição, Juninho Capixaba. Então pode ser que, se tudo correr bem pro Atlético, o Lodge seja o titular, o Capixaba seja o reserva e o Arana mal seja relacionado. Ainda assim, ele tem dado preferência à permanência no clube. Antes de mudar de assunto, só contar que o Sporting de Portugal já foi avisado pelo Atlético Mineiro que não conta com o Biel, apesar de o contrato de empréstimo terminar em junho de 2026. Até por isso o Sporting tem procurado clubes brasileiros, sugerindo, oferecendo o empréstimo do Biel, jogador que com a camisa do Galo não conseguiu performar como se imaginava. Bora falar de Galo, que está começando a aquecer o mercado da bola. E o Atlético, que ontem recebeu em Belo Horizonte o seu primeiro reforço para 2026. É o lateral esquerdo Renan Lodge, de 27 anos. Ele que desde setembro não atua, estava defendendo o Al Hilal, acabou entrando na justiça, pediu a rescisão unilateral e desde então estava sem clube e treinando lá em Curitiba. É isso mesmo, estava no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense, que foi o clube que o revelou. Renan Lodge, que chega em Belo Horizonte para assinar um contrato de 5 anos com o Atlético e brigar por posição, né? Por enquanto, Guilherme Arana, que interessa ao Fluminense, o Atlético também quer vender o Arana, a gente apurou isso durante a semana, mas por enquanto o Arana segue na cidade do Galo, não foi negociado com nenhum clube e vira aí um concorrente para o Renan Lodge. E tem uma coisa em comum também com o Lodge e o Arana, que é esse desejo de retornar à seleção brasileira. Lembrando que no meio do ano que vem a gente vai ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Então esses jogadores também estão de olho numa vaguinha na equipe comandada por Carlo Ancelotti. E ontem também surgiu um nome que o torcedor do Atlético conhece bem, que é o do volante Fred, jogador de 32 anos que está defendendo o Fenerbahçe da Turquia. O Fred é atleticano, nascido em Belo Horizonte em 1993, e o Fred nunca escondeu o desejo de retornar ao Atlético. O Paulo Brax, que é o homem forte do futebol atleticano, teve uma conversa com o staff do Fred, só que neste momento a situação é vista como praticamente impossível. Os valores assustam, como a gente costuma dizer, nesta época do ano, época de mercado da bola aquecido. Então, tudo indica que não será dessa vez que o Fred vai retornar ao Atlético para fazer a sua primeira partida como profissional no Atlético, porque ele saiu bem cedo. Saiu em 2009, quando tinha apenas 16 anos. Foi para o time do Porto Alegre, que era o time do Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, e de lá seguiu para o Internacional, onde depois ganhou o futebol europeu. O Fred, jogador de 32 anos, então que por enquanto vai ser só um sonho para o atleticano, mas mostra que o Atlético quer ser agressivo no mercado. E como a gente já vem trazendo também na Itatiaia, o Galo prioriza a contratação de um lateral direito, de um lateral esquerdo, já chegou o Renan Lodge para essa posição, de um primeiro volante, que seria o Fred, um ponta-direita e também de um centroavante. Aos poucos, o mercado da bola vai aquecendo, lembrando que falta uma semaninha para a bola voltar a rolar na cidade do Galo. Reapresentação dos jogadores no dia 2 de janeiro, com alguns que vão embora e outros que irão chegar. A gente está analisando chegadas e também saídas, né? Por enquanto, só a chegada do Renan Lodge, jogador de 27 anos, e algumas saídas sendo desenhadas. E uma delas que a gente
debateu aqui na turma do bate-bola foi do Biel, que estava com uma situação indefinida ainda. O que eu pude apurar hoje? O Atlético, de fato, não tem o Biel nos planos para 2026. Lembrando que o Biel foi emprestado pelo Sporting de Portugal e tinha contrato até o meio do ano que vem. E o que vai acontecer? O Atlético já demonstrou ao Sporting que não vai ficar com o Biel e os portugueses estão procurando um reempréstimo para o atacante aqui no futebol brasileiro. Então, fora dos planos do Galo, o Biel, principalmente, né, acho que se queimou de vez, foi na final da Copa Sul-Americana, com aqueles gols perdidos, também o pênalti perdido. Ali, a paciência do torcedor, principalmente do torcedor, se esgotou com o Biel, e a gente percebeu no último jogo, inclusive, ele não estava nem relacionado, né, a despedida do Atlético na temporada contra o Vasco. E ele foi vaiado mesmo assim, teve o nome gritado pelos torcedores que foram à Arena MRV. Então ali eu acho que foi o sinal de que não dava mais para continuar com o Biel. Então a diretoria vai nesta linha e o Sporting vai procurar um outro clube para o atacante, que custaria 7 milhões de euros caso batesse as metas. O Atlético teria que contratá-lo. Ele não vingou, né? Ele não nem vingou. A palavra ele não aconteceu no Atlético, né, Edu? A males que vem pro bem, né? Talvez se o Biel tivesse feito alguns bons jogos, o Atlético estaria pensando numa continuidade, completar minutos que fizessem com que o Galo tivesse a obrigação de pagar um valor muito alto. E não dá, né? Eu acho que o problema não é o Biel. O problema foi o Atlético ter acreditado no Biel, né? Não, o problema é quem contratou e bancou o Biel, né? Exatamente. É o gênio da lâmpada que bancou o jogador dentro do Atlético. Exato. O problema foi o Atlético ter acreditado no Biel. Essa questão de jogador caro ou barato depende muito do que o jogador entrega, né? Independentemente daquilo que ele está valendo. Por exemplo, o Hulk é um dos jogadores mais baratos da história do Atlético. Sim. Ainda que o salário dele seja muito alto. Porque olha o que esse homem já entregou pro Atlético. Dentro e fora de campo. Fora de campo principalmente. Dentro de campo estão aí as conquistas, os gols, os números, mas fora de campo é algo imensurável, sabe? Então o Hulk é um cara barato. O Everson é um cara barato pro Atlético. O próprio Arana, que tem se falado aí numa saída, se você pegar toda a história do Arana, ele não foi um jogador caro pro Atlético. O Biel é um jogador caro pro Atlético. O Júnior Santos é um jogador caro pro Atlético. O Rony é um jogador caro pro Atlético. Então existe aquele cara que entrega e o que não conseguiu entregar. E eu não estou dizendo que o jogador seja bom, médio ou ruim. Não estou nem trazendo isso para conversa. Porque diferente do que disse o Gabigol outro dia numa entrevista, tem jogador ruim sim. Mas no caso do Biel, não deu certo, acabou sendo um cara caro pro Atlético e poderia sair ainda mais caro. Então por isso que eu disse, há males que vem pro bem. E uma cena que marcou bastante, né, a situação do Biel foi após a perda do título lá no Paraguai pro Lanús. Ele parou, né, falou com a imprensa, disse que estava ali muito arrasado, que queria muito dar a volta por cima no Atlético. Parou, deu as caras, muitos passaram, não quiseram falar. Então, naquele momento mais difícil ali também, eu acho que a gente critica bastante, né? Mas isso, desde que aconteceu, eu elogiei a postura do Biel, encarou de frente o torcedor, deu satisfação pro torcedor, deu satisfação também para os jornalistas que estavam ali e demonstrou toda a tristeza. A gente sabe que é um ser humano, não deu certo e tomara que dê certo em outro clube. Naquela ocasião ele foi mal em campo e bem fora de campo. Como diria o outro, o Biel foi sujeito homem. Isso. Ali naquele momento. Deixa eu só responder aqui, tá dentro do tema do Atlético, mas tem um ouvinte aqui, me perdoe porque são tantas mensagens, acabou passando, perguntando se o Atlético poderia contratar o John do Palmeiras, do Bragantino, foi do Palmeiras. O Zenit da Rússia tá na parada e acho que foi em setembro, chegou a procurar o Bragantino, ofereceu 20 milhões de euros e o Bragantino nem quis conversa. Então não é assim tão fácil para poder contratar esse jogador, não. E a gente traz agora aqui no Rádio Esportes as primeiras palavras de Renan Lodge como novo reforço do Galo. Ele fala sobre a saída conturbada lá do Al Hilal, da importância do Sampaoli na negociação e também vai explicar pra gente por que escolheu o Galo. Fala aí, Lodge. Primeiro foi pelo projeto, né, que o Galo apresentou, não só para mim, mas para minha família também. Foi uma decisão difícil de tomar, né, porque tinha outras propostas também de fora, mas com o projeto do Galo,
como foi apresentado, né, com algumas pessoas que foram lá em casa me apresentar, eu não poderia negar esse projeto. Renan, queria que você falasse um pouquinho sobre a situação jurídica, né? Sua saída do Al Hilal, todo mundo sabe da questão da rescisão. Você tá tranquilo? O que o Atlético te passou em relação a isso também, pra você ter tranquilidade pra só jogar bola agora? Não, eu tô tranquilo quanto a isso. Os meus advogados sabem da importância que tá sendo esse processo. E minha preocupação é só agora jogar, treinar e deixar por conta deles. Qual foi a importância do Sampaoli e até do Paulo Brax nessa negociação? Eu tive uma conversa com o treinador também, né, nessa reunião que eu tive em casa. Ele foi um dos pilares para eu poder aceitar esse objetivo de estar aqui no Galo hoje. Mas claro, eu tenho que fazer exames ainda, não tenho nada certo. Primeiro vamos fazer os exames para depois eu ter mais paciência para falar com todos vocês. É isso aí então, Massa Atleticana. Ficamos por aqui com um vídeo de informações aí do mercado da bola do Galão. O Jorge Nicola trazendo aí essa informação meio esquisita, né, sobre a situação do Guilherme Arana, um jogador que já tá sabendo aí, né, do acerto com o Renan Lodge, a busca do Galo também por Juninho Capixaba, então seriam mais 2 laterais esquerdos, né? Acredito aí que possa ser talvez uma desconversa essa questão do Arana dizer que não quer ir para o Fluminense, apesar de estar tudo já praticamente avançado, né? Só faltando aí a situação de valores, né? Para se dizer se vai ou não o Galo aceitar o acordo que o Fluminense quer fazer da forma que quer pagar pelo Guilherme Arana. E se fosse para negar isso, já teria negado assim que surgiu os boatos, né? Não iria esperar avançar toda essa história para agora ter essa questão de falar que não vai para o Fluminense. O que você pensa sobre isso? Use o espaço para comentário para registrar a sua opinião.